Então, vamos lá, né? A primeira questão, pessoal, diz o seguinte. Crie um código que receba o nome, o curso e as 4 notas de um aluno. Tá? Então, você tem que ter a variável nome, você tem que ter a variável curso e mais 4 variáveis aí para nota. Então, já são aí no mínimo 6 variáveis, tá? Aí ele segue. A média da instituição é 6. E aí ele está pedindo o seguinte, informe se o aluno está aprovado ou reprovado. A gente sabe, pessoal, isso aí vocês fazem de muito tempo. Dependendo da média, né? Da média que é calculada em cima das notas, e dependendo da média, você sabe se está aprovado ou não, tá? Então, essa nossa base vai ser a média. Então, todo o nosso teste vai ser a partir dessa média que a gente vai calcular. Então, vamos aqui para o passo a passo, né? Vou abrir aqui o Python, tá? Pelo modo compilado. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele está pedindo aí é o nome da pessoa, tá? Então, nome não é número, obviamente você vai receber letra, então a gente utiliza o comando input, que é o comando de entrada direto, tá? Para quem esqueceu, para quem ainda está perdido nessas situações. E aí eu vou colocar minha mensagem, ou seja, a minha pergunta, né? Entre aspas duplas, tá? Lembrar que essa mensagem, pessoal, é subjetiva. Você que escolhe essa mensagem, certo? Eu coloquei aqui no meu caso, digite seu nome. Você poderia ter colocado qual o seu nome e assim, enfim. A outra coisa que ele está pedindo é o curso, né? O curso da pessoa. A mesma situação. O curso também é letra. Não tenho que botar antes do input. E aí eu vou botar agora de digite seu curso. Ok? Aí, ele está pedindo agora, ó, o nome e o curso a gente já fez, né? Agora ele está pedindo as 4 notas, certo? As 4 notas do aluno. Eu vou aqui colocar, ó, nota 1. Agora, a gente tem que lembrar, pessoal, que nota é número. E esse número pode vir quebrado. Você pode tirar 9, mas você pode tirar 8,5, né? Esse 8,5, 8,7. Então, são números quebrados. Então, a gente vai colocar aqui, antes do comando input, o float. Por quê? O float, né? Só relembrando, recebe qualquer tipo de número, inteiros e números quebrados, tá? E aí, minha mensagem, né? Sei lá, vou colocar aqui, ó, nota 1, tá? As demais notas, pessoal, seguem o mesmo raciocínio, ok? As demais notas seguem o mesmo raciocínio. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar isso aqui, vou copiar, vou colar, opa, e só vou fazer o quê? Alterar a variável, porque eu não posso repetir a variável, já que eu vou pegar 4 notas, então aqui vai ser, ó, nota 2, aqui dentro da pergunta também eu vou mudar, né? Depois, a nota 3, também dentro da pergunta eu mudo, para ficar identificado. E a variável nota 4, e dentro da pergunta também eu coloco nota 4, certo? Então, peguei aqui, ó, as 4 notas, já capturei, já coloquei a função do input, que é para capturar essas notas, né? Capturar essa informação. E agora, o que está faltando? Está faltando eu calcular a média, né? Porque é em cima da média, pessoal, que eu vou saber se o aluno está aprovado ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui a variável média e vou fazer o cálculo dessa média. A gente sabe que a média é a soma das coisas, que coisa? Das notas, né? Nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, dividido por o quê, né? Pela quantidade. Olha, eu tenho 4 notas, então eu vou dividir por 4. Então, eu somei todas as variáveis que têm armazenado essas notas que a gente vai receber, tá? E dividi por 4, isso que significa a média, né? Matematicamente falando. Depois disso, pessoal, o que está faltando? Eu agora informar, baseado nessa média aqui, se aquele aluno está aprovado ou não. Observe, né? Se o aluno está aprovado ou não. Então, é justamente isso que a gente vai utilizar, que é justamente isso a função do if e do else.
é dizer se ele está aprovado, é um caminho, ou se não, que é o reprovado, que é o outro caminho. Note que eu tenho duas respostas. Então, eu utilizo o if, crio aqui no meu teste, né, ó, se, traduzindo aqui ao pé da letra, né, que é o if, se a média, ou seja, a variável média, que tem o cálculo da média, for maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem aqui e dizer o seguinte, ó, você está aprovado, ou aprovada, né? Certo? Vou dar essa mensagenzinha aqui, que a pessoa está aprovada. Qual é o... Ora, se eu já fiz, pessoal, do aluno estar aprovado, e só me resta mais um caminho, que é o do reprovado, então, eu não tenho nem o que bater cabeça. Eu utilizo o else e coloco a resposta que falta. Qual é a resposta que falta? Você está reprovado ou reprovado, certo? Note que a gente só tem dois caminhos, a gente só tem duas respostas. A resposta do aprovado ou a resposta do reprovado. Por isso que eu utilizei o if e o else. Você pode estar perguntando, talvez esqueceu. Professora, sempre no if, eu vou ter isso aqui que você colocou, esse teste, né? Observe que eu tenho um teste aí. Exato. Então, sempre no if, pessoal, você vai ter esse teste. Nesse caso dessa questão, foi isso aí, né? A gente comparar a média maior ou igual a 6, tá? Obrigatoriamente, você vai ter esses dois pontos aí no final, ok? Lá no else também, você vai ter esses dois pontos no final. Ah, professora, por que você não colocou nada aí, nenhum teste depois do else? Porque o else não tem teste, pessoal. Não tem o que você testar. E o teste já foi feito. Ou é uma coisa, tá aqui, ou é outra, certo? Então, pela lógica, dá para você matar esse raciocínio aí, ok? Então, a primeira questão aí da prática 4 é respondida dessa forma. Vou colocar aqui para a gente... para executar o código, né, para a gente ver o que está acontecendo, né? Mas você lembra que antes de tudo você tem que salvar esse código, né, esse arquivo. Então, a aula hoje é dia 18. Certo? Primeiro C.py, tá? Não se esqueça de colocar o ponto .py. Coloca o nome do arquivo e o ponto .py. E salva, né? Aí ele vai, que a gente chama de rodar, né, de executar o teu código, né? Aquilo que você fez, tá? Aí, ó, digite seu nome, Maria. Qual é o curso? Informática. Aí começa aqui, ó, qual é a nota 1? Sei lá, ela tirou 8.7, depois ela deu uma melhorada, tirou 9, depois teve uma caída aí, tirou 5.3, depois deu uma melhoradazinha, tirou 7.2. Então, botei números aleatórios aqui, tá, pessoal? Só pra gente ver o que vai acontecer com ela. Então, o que o programa vai fazer? Ele vai pegar essas 4 notas aqui, né, obviamente. Vai armazenar nas variáveis aí que a gente colocou, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Depois vai calcular a média e vai dizer, baseado nessa média, se a Maria aí, no caso, está aprovada ou reprovada. No caso, ela está aprovada, né? Ah, professora, eu quero ver a média de fato, o valor, qual é a média dela, né? Depois disso. Eu posso fazer isso? Pode. Você dá um print aqui, ó, antes do if, do else, você pode colocar assim, ó. A média é... E chama a variável que tem essa resposta, né? Até para você ver antes qual de fato é a média, né, de qualquer pessoa, tá? Vou colocar aqui para a gente ver de novo. Quer dizer, rodar de novo, né? Com essa atualização. Colocar até outros nomes, outras notas, tá? Ó, digite seu nome. Sei lá, José. Qual é o curso? Edificações. Nota 1. Digamos que ele começou bem ruim, né? 5.7. Depois ele melhorou um pouquinho, foi para 7.9. Aí brincou mais um pouquinho, deixa eu ver, botar aqui 4.3 e depois subiu para 8. Bora ver o que acontece nesse caso, né?
diz que ó, a média é 6,47, né? E aí vai uma dízima aí periódica. Aí, mesmo assim, né? 6 a gente sabe que tá acima, né? 6 está aprovado. Então, a pessoa está, né? Ó, você está aprovado. Bora tentar fazer para que a pessoa reprove, né? Só para a gente testar se tá dando certo mesmo. Digite seu nome, Francisca, tá? O curso, enfermagem. Vamos colocar notas bem baixas aqui, né? 3,5, depois tirou 4, depois tirou 2,8, depois tirou... A última nota ela deu uma melhoradazinha. Bora ver se ela reprova, né? Olha aí, né? A média é 4,2, né? 4,275. E, obviamente, a gente sabe que é um número menor que 6, então, ó, você está reprovado. Então, pessoal, a gente testou aí, né? E confirmamos que o nosso código está correto, né? O nosso programinha está fazendo aquilo realmente que é para ser feito, né? Está dando as respostas de acordo aí com a média, tá? Então, essa aí seria a resposta da primeira questão. E vou agora fazer o que? A questão de número 2, tá? A questão de número 2 diz o seguinte, vamos ler aqui, né? Construa um algoritmo, né, um código em Python e tudo mais, que leia o preço de um produto e apresente a mensagem. Bom, então a gente vai ter que saber qual é o valor, né, o preço desse produto, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, eu vou ter que mostrar algumas informações. Quais são elas? Em promoção, tá? Vou ter que mostrar essa mensagem, mas como é que quando, né, ou como essa mensagem em promoção vai aparecer? Em promoção, caso o preço seja maior ou igual a 50. Então, veja, pessoal, ele já está me dizendo aqui, esse meu teste, essa minha base, né? Se o preço lá que eu receber daquele produto for maior ou igual a 50, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem, ó, em promoção. Ao contrário, que é o else, né? Vai aparecer o quê? Preço normal, tá? Então, a própria questão, basta você ler com cuidado, né, com observação, a própria questão ela já te indica o que você tem que fazer. Talvez o difícil é você transformar isso aqui na programação de fato, né? Mas observe que as coisas elas começam a ficar iguais, pessoal. A forma como você programa começa a ficar igual. Óbvio que as situações vão se modificar. Uma hora você faz uma conta, outra hora você faz outra coisa, mas a lógica, é isso que eu quero que vocês entendam. A lógica é a mesma, tá? A lógica é a mesma. Então, vamos lá para essa questão 2. O que ele quer? Ele quer o preço de alguma coisa, um preço de um produto. Aí eu vou usar aqui a variável preço. Observe que eu não estou utilizando a cedilha, né? Tá aqui como se fosse preço, né? Mas por que, professor, você não está utilizando a cedilha? Relembrar, boas práticas da programação, né? Não é legal você colocar, quando você for criar uma variável, palavras que tenham cedilha, que tenham acento, tá? Essas coisas é bom a gente evitar. Então, eu coloquei a palavra aqui, limpa e seca, tá bom? Ah, professora, eu poderia colocar só a variável P? Pode, pessoal. A criação da variável cada um manda, né? Você pode escolher qualquer variável que você quer criar, tá? Eu prefiro colocar assim porque eu sei do que essa variável se trata. É um preço de alguma coisa. Às vezes, só colocando A, B, C, você às vezes não sabe nem do que aquela variável se trata. Mas aí é de cada um, tá bom? É de cada um. Bom, se é um preço, pessoal, é um valor, é um número, esse valor, ele pode vir quebrado, não é isso? Pode. Então, a gente coloca o input, o float antes do input, tá? O input é a nossa função de entrada que tem essa mensagem, né? Que a gente vai fazer a pergunta. Então, eu posso colocar assim, ó. Qual valor ou qual preço do produto, né? Agora, aqui dentro dessa mensagem, pessoal, entre aspas duplas, essa que está em verde, eu posso colocar gramaticalmente correto, né? Digitar a palavra bonitinha, com cedilha, com tio e com acentos e tudo mais, tá? Então, qual o preço do produto, né? Faço a minha pergunta,
certo? Vai armazenar ele dentro da variável preço. E agora, eu vou fazer meu teste. Quem é que eu vou testar? É a variável preço, pessoal. A variável preço, né? Enfim. Então, eu vou dizer assim, ó, se, que é o if, né? O preço for maior, a própria questão diz, ó, maior ou igual a 50, tá? Maior ou igual a 50. Muito simples, né? Então, ó, se o preço for maior ou igual a 50, ah, professora, mas lá na questão tem o símbolo do real, né? Mas note, pessoal, aqui é só para dizer que é um valor, que é dinheiro, que é money, tá? Mas aqui você não precisa colocar esse símbolo do real aqui, ó, não precisa. Coloca, de fato, um número limpo e seco, tá bom? Então, eu transformei lá, né, a questão, ó, se o preço maior ou igual a 50, o que eu devo fazer, professor? A própria questão diz. O que a questão diz? Mostrar a mensagem em promoção. Então, vou seguir aqui a questão, ó, em promoção, tá? Qual é o contrário disso, pessoal? Se eu só tenho dois caminhos. Ora, se eu já fiz o caminho da promoção, qual é o outro caminho que está faltando? Preço normal. Então, sempre eu vou usar o else. Não tem mais o que eu testar, não tem mais o que eu pensar. Se já fiz para um, o que resta é o outro, né? Então, preço normal, né? Então, veja que essa é o código da segunda questão. Ela é bem simples, bem intuitiva. Mas veja, compare a primeira da segunda. Ah, professora, mas a primeira questão tem mais coisas. Sim, mas veja que a lógica é a mesma. Você sempre vai começar com coisas com input para pedir informações. Depois, você vai fazer um teste do if e do else. Talvez, no caso aqui da primeira, teve um cálculo aqui que você teve que fazer antes, né? Mas veja, pessoal, que o raciocínio lógico segue a mesma coisa, tá? É a mesma estrutura. O que vai mudar, obviamente, são as características da questão, tá bom? Vou colocar aqui para executar, para a gente ver, né? O que está acontecendo. Ó, qual o preço do produto? Vamos testar aqui, a gente vai testar duas vezes, né? Vou colocar aqui, ó, 78,90, tá? A gente sabe que quando for maior que 50, é para aparecer esse texto aqui em promoção. Então, ó, em promoção. Perfeito. Corretíssimo. Vamos testar de novo. Qual o preço do produto, né? R$ 39,99. A gente sabe que é menor que 50, então vai aparecer o quê? O preço normal. Então, veja, né? Os caminhos, eles estão indo para os caminhos corretíssimos, de acordo, né? Veja que tem sempre de acordo ao quê? A esse teste aqui, ó. O preço, né? Ser maior ou igual a 50. Aí você vai para um lado, que é esse primeiro aqui, ou vai para esse outro lado aqui, tá? A terceira questão, pessoal, tá na aula que tá aí no Google Classroom de vocês, ó. Essa aulinha aí vai mostrar, tá mostrando aí, ó. Essa aulinha do dia 7 de julho tem a resposta da terceira questão. Então eu vou pular a terceira questão, já que ela está respondida, né? Pra gente não perder tanto tempo. E vou aqui para a quarta questão, ok? Então, a quarta questão, pessoal, diz o seguinte. Para doar sangue, você precisa ter mais de 52 quilos. Ok, perfeito. Isso é verdadeiro, né? Crie um programa que receba, olha, o que eu preciso, né, professora? O nome da pessoa, né, e o peso, que obviamente você já deve ter matado aqui, que é em cima do peso que eu vou saber se a pessoa pode doar ou não, né? O programa já está dizendo que só pode doar aquelas pessoas que têm mais de 52 quilos. Então, tá muito na cara isso aqui. Mas ele pede que você receba o nome e o peso do doador, e, obviamente, com o if e com o else, diga se ele pode doar sangue ou não. Pessoal, observe a presença do if aqui, ó, do se. Não sei se dá para destacar aí, não sei se dá para ver, né? Mas observe a presença aí do if, né? Que é o se, tá? Então, toda vez que você vê esse se, né, nas questões, aí você já sabe, opa, vai ter if e else, no mínimo, tá? Então, veja, tem duas
respostas. Pode doar sangue ou não pode. Então, matou, né? If e else na jogada. Mas vamos lá, né? Então, a questão de número 4 está pedindo para você ter o nome da pessoa. Veja, né? A gente já... Até na primeira questão a gente fez algo parecido para receber um nome. Então, as estruturas, elas vão ficando repetitivas. Então, você pode colocar aqui, ó, qual o seu nome, ou digite seu nome, tanto faz. Certo? A outra coisa é o peso, né? O peso da pessoa. Aqui já para o peso, pessoal, como é número, eu coloco o float antes do input. Ah, professora, por que é o float? Porque o peso pode ser um número quebrado, né? 63 quilos e 300 gramas. É um número quebrado, tá? Por isso que é o float. Qual o seu peso? Ok? Então, perfeito. Já fiz as primeiras coisas, ou seja, capturar as informações através do input. E agora eu vou fazer o quê? Vou dizer se é uma coisa ou se é outra. Utilizando o quê? O meu if, né? Se o quê? O peso, né, pessoal? Tudo é baseado no peso. Se o peso for maior que 52 quilos... Ah, professora, mas é quilos. Tinha lá o K e o G. Pessoal, não precisa botar as unidades. Coloque um número limpo e seco, tá bom? Até que se você colocar a unidade aqui, ele vai dar um erro no programa, tá? Então, se o peso, né, a variável peso, que tem a informação do peso dessa pessoa, for maior que 52, aí eu boto a mensagem, né? Ó, você pode doar sangue. Não é isso? E o contrário disso, pessoal? Ora, se eu já fiz que pode doar sangue, o que tá faltando? O não pode, né? Então, é o else. Veja que o else, acho que já deu para perceber, que o else, ele vai ser sempre, digamos assim, o contrário do if. A gente pode colocar assim, dessa forma, né? Aquilo que eu não fiz no if, eu vou fazer no else, tá? Então, a gente pode pensar dessa forma, né? O else sempre vai ser algo ao contrário do if, né? Da maneira mais simples. Então, você, ó, não pode doar sangue, tá? Então, veja que é bem parecido com a segunda, né? A ideia, né? A ideia da estrutura, da lógica é a mesma coisa. Obviamente que são situações diferentes, mas a estrutura aí, a lógica do raciocínio sempre é a mesma. Então, a gente fez aqui a quarta, vamos colocá-la para executar. Como eu falei, ela não é tão diferente da segunda, né? Qual o seu nome? Eduardo. Qual o peso do Eduardo? Vamos dizer que o Eduardo tem 98 quilos e 453 gramas, né? O Eduardo tem esse quilo aí. Obviamente que a gente já sabe que com esse peso aí, né, de 98, ele pode sim doar sangue, né? Então, você pode doar sangue, tá? Mas eu gosto de fazer todos os testes só para ter a certeza que o programa tá fazendo direitinho, né? A Carla tem 49,894. A gente já dá para ver aqui que ela não vai poder doar, né? Que ela tá abaixo do requisito aí de 52, tá bom? Então, a Carla aí, ela não vai doar o sangue dela. Então, veja, eu fiz os testes e deu corretinho, né? Ele seguiu o rumo correto aí. Então, o programa tá correto, tá de boa, né? Quinta questão, pessoal, ela tem uma coisa bem legal que a gente já até fez entre aspas. Essa quinta questão, até onde está selecionado, ela já foi feita. Ela já foi feita, se eu não me engano, na prática 2. Acho que foi na prática 2, né? Enfim, eu já demonstrei como é que se fazia ela. Então, ela só tem um acréscimo, né? A mais aí, justamente do if e do else. Então, você vai precisar calcular esse IMC, que é o índice de massa corporal. Para você calcular esse IMC, o que você precisa? Tá aqui na fórmula, ó. Você precisa do peso de uma pessoa e você precisa da altura de uma pessoa. E aí, depois que você calcula esse IMC e tá aí a fórmula de você calcular, você vai dizer, né, se a pessoa, ó, está
levemente acima do peso ou normal. Mas como é que eu digo isso, professora? Tá aqui, ó. Se o IMC, né, para quem tem um IMC acima de 24,9, aí vem o quê? Acima do peso ou ao contrário, ó, é o se não, né? Ao contrário, é o else, tá? Normal. Então veja, né, com a boa leitura dá para você destrinchar a questão, pessoal, dá para você conseguir quebrar a questão e você conseguir entender ela melhor, ok? Aí vamos lá, né? Vamos mostrar isso aí na prática. Questão de número 5, você vai precisar do peso, né? Para formar o IMC, tá? Veja que, ó, a mesma coisa, acaba se repetindo essas coisas aí, não vou nem comentar mais. Então, para calcular o IMC, eu preciso do peso, né? Eu vou colocar aqui só assim, ó, peso. Mais direto aqui agora. A outra coisa que você precisa é da altura, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Professora, a senhora botou 2 pontos depois das aspas. Valeu, né? Tá certo. Esses 2 pontinhos aqui, pessoal, tem que ficar dentro das aspas, tá? Certo? Mas não é obrigatório esses 2 pontos, tá? Tem muita gente que pensa, professor, esses 2 pontos são obrigatórios? Não. Né? Alguns alunos que já assistiram algumas outras aulas minhas sabem que é só questão de estética, para separar aí a pergunta da resposta. Ah, professor, posso colocar esse, sei lá, outro símbolo, isso aqui? Pode, não tem nenhum problema não. Ou então só um espaço aqui, ó. Certo? Eu vou colocar um com esse símbolo aqui e o outro eu vou deixar só um espaço para você ver lá na hora quando estiver executando o texto, tá? Então, a gente já tem o peso e a altura, né? Que são as variáveis aí, ou que são as grandezas que fazem parte do cálculo do IMC. E agora eu vou, de fato, calcular isso de acordo com a, digamos assim, a fórmula que tem lá, né? Só voltando aqui, ó. A fórmula que nós temos na própria questão é essa, ó. Peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Então, eu só vou aplicar, pessoal. Peso, já está aqui, né? Ó, peso dividido pela altura, elevado ao quadrado. Como é que eleva ao quadrado? 2 asteriscos. É ao quadrado, então é 2, né? O número 2, tá? Professora, se fosse elevado ao cubo, que é a 3, coloca o número 3, certo? Então, calculamos o IMC e agora a gente vai fazer o quê? O if. If o quê, professora? Se o quê? Ora, se o IMC da pessoa for maior que 24,9, né? 24,9, tá? O que vai acontecer? Eu vou passar a mensagem, vou dizer assim, está levemente acima do peso, correto? Ora, bolas, né? Já estamos careca de saber. Se eu já fiz um caminho, o que resta? É o outro caminho, né? O outro caminho diz que é está normal, né? Você está normal, tá? Então, veja, pessoal, que as coisas vão começar a se repetir. Se a gente for comparar, essa quinta questão, ela é parecida com a primeira. Que você faz um cálculozinho, né? Você fez um cálculozinho da média aqui, né? E aí, essa questão 5 também, ela tem um cálculozinho aí, né? Tem um cálculo matemático. Mas essa é a estrutura lógica aí da quinta questão, tá? Ó, vamos testar aqui, ó. Veja, né, ó, peso. Do jeito que eu botei entre as aspas duplas, pessoal, saiu, ó, peso e esse símbolozinho aí. Aí eu vou colocar meu peso, né? Sei lá, é 56,890. E a altura, veja que a altura eu só coloquei um espaço, ó, ele já deu um espaço aí, tá? A altura é 1,58, sei lá, tô colocando números aleatórios, tá, gente? E aí ele diz aqui, está normal. Ah, professora, seria interessante aparecer logo, né, o valor desse IMC dessa pessoa, né? A gente mostrar também o IMC, não tem problema. A gente pode mostrar aqui antes do if, tá, pessoal? Antes do if, ó, seu IMC é, botar aqui
antes de entrar no if, certo? Mas a gente pode colocar aqui também dentro do if, ó, o MC, ou então aqui antes, enfim, tanto faz. Aonde você vai colocar isso não importa, tá? Vamos botar aqui de novo para executar. Qual é o peso? Eu vou botar tentar colocar o que ele está acima do peso, né? 129,367, a altura 1,81. Bora ver o que vai acontecer aqui com essa criatura, né? Ó, o MC dela é 39,48. Opa, né? Ela tá acima do peso, né, pessoal? A questão do MC aí ela não tá legal, né? Então, veja que você tem, né, como fazer essas situações, tá? Então, veja que a ideia das questões, elas estão se repetindo, né? Tá ficando bem parecida, né? Ok? Gente, é o seguinte, vamos lá. O que a sexta questão está dizendo? Crie um código que receba qualquer número. Opa, ele está dizendo aí que é qualquer número, pessoal. Então, se é qualquer número, a gente já sabe aí que quem recebe qualquer tipo de número é o float, né? E aí, em cima desse número, você vai dizer se ele é positivo ou negativo, veja, né? Mas duas situações aí, duas respostas, ou seja, if else, né? E também apareceu a palavrinha se. Dá para você matar aí a charada. Agora, pessoal, tem uma coisa matemática aí, né? Como é que eu faço para saber, matematicamente falando, para saber se o número é positivo ou negativo? Alguém tem essa ideia aí? Opa! Alguém respondeu aqui no chat. Se for maior ou menor que 0. Ok. Rapaz, a galera que é boa, né? Na mosca, né? Acertou assim bem no alvo. É o Júlio, né? Tá certo. Questão de número 6, tá? Ela é bem simples. O que eu preciso? Eu preciso de um número, né? Para fazer esse teste. E ele fala que é qualquer número. Então, é o float aí que eu vou botar. Input, eu vou dizer assim, ó. Digite um número, né? Digite qualquer número. Eu vou até dar essa ênfase, né? Digite qualquer número, tá? E aí, pessoal, em cima desse num, ou seja, dessa variável num, que vai estar o número, ou seja, qualquer número que venha, né? É que eu vou saber, então, ó, if, se essa variável num, que tem esse número qualquer, for maior que 0, né? Tô traduzindo o que o João Anderson botou aí, ó. Se for maior que 0, o que eu vou dizer? Eu vou passar uma mensagem aqui, ó. O número, aí eu vou botar aqui a variável, né, correspondente, só para a pessoa ver. O número tal, né, é positivo, certo? Se para esse primeiro resultado aqui, pessoal, eu coloquei que é positivo, o que está faltando? Negativo, né? Então, olha, vou até aproveitar, Ctrl C, né, copia e coloca no else, digamos assim, a outra resposta, né? Negativo, tá? Então, veja, né? Bem simples, matando a charada aí do teste, daquilo que você tem que testar, você mata a questão. E veja, né? Repito, todas as questões, elas só têm um teste, que é no if, certo? E sempre começa pelo if, tá? Não precisa testar de novo. Ora, se já foi uma coisa, só resta outra coisa, certo? Então, essa é a resposta da sexta questão. Vamos colocar aqui para executar, né? Para a gente fazer todos os tipos de testes possíveis, para saber se realmente o programa está fazendo corretinho, né? Então, digite qualquer número. Vamos digitar aqui um 9. A gente sabe, né, pessoal, que 9 é positivo. Mas a gente tem que testar o programa, né? O número 9 é positivo, perfeito. Vou botar aqui para rodar de novo. Digite outro número. Vamos digitar agora um número quebrado, para ver se ele consegue fazer isso também. 78,3. Né? Um número quebrado. Vou dar um Enter.
Ó, o número 78,3 é positivo. É um número quebrado, mas ele é maior que zero, né, pessoal? Ele é positivo, tá? Agora vamos testar aqui o lado, ver se ele vai cair no negativo. Vou colocar menos, que é o sinalzinho, né? A gente sabe disso. Menos 48. Menos 48. O número menos 48 é negativo. Perfeito. Até agora está tudo ok, né? Agora eu vou testar o número negativo sendo quebrado. 295,79. Né? O número menos 295,79 é negativo. Perfeito, né? O código da sexta questão está testado e aprovado, pessoal.